Bom dia a todos. Clara Beta, sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Pergunto ao tribunal se há alguma consideração sobre a ata ou se posso considerá-la aprovada por silêncio, assim. Declaro então. A pauta judicial não tem pedido de preferência, não tem nada. O primeiro que está aqui na pauta, o processo 1/2009, está com pedido de vista do excelentíssimo senhor desembargador José Ferreira Leite, que não pôde comparecer à sessão justificadamente. Temos o segundo, que também é continuação. Foi sediado? Processo número 33.4865, ação de investigação judicial eleitoral. E requerente a coligação Mato Grosso Melhor para Você, requerido Silval da Cunha Barbosa e Francisco Tarquínio Daltro. O doutor relator desembargador Gerson Ferreira Paz votou pela improcedência da ação, acompanhado pelos doutores Sebastião Arruda Almeida, Samuel Franco Dalia Júnior, André Luiz Andrade Posetti e Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Pediu vista dos autos o excelentíssimo senhor doutor Pedro Francisco da Silva. Passo a palavra, adiado, então adiado perfeitamente. Não recebi a tempo ainda. Perfeitamente, adiado então. Anuncio também que a pedido do relator, o quarto da pauta, né, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o processo número 51.455/2011, é requerente Nestor Docena Grando, recorrente recorrido do Ministério Público Eleitoral, também está adiado a pedido do relator. Confirma, né? Esse aqui. Está adiado também. Então, 3 da pauta, da relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paz. Vossa Excelência, relator do processo número 9416/2012, uma consulta eleitoral sobre desincompatibilização. Consulente Adário Carneiro Filho. Parecer pelo não conhecimento da consulta. A palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, grande plenário, cuida-se de consulta eleitoral formulada por Adário Carneiro Filho, prefeito do município de Ribeirão Cascalheira e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia, CISMA, sediado em Água Boa. O consulente formula sua indagação nos seguintes termos, aspas, no caso de o requerente se candidatar para o cargo de prefeito de Ribeirão Cascalheira, onde já ocupa tal cargo, saindo deste modo para a reeleição, há necessidade de afastar da função de presidente do Consórcio de Saúde, tendo em vista que o referido cargo é reservado e exclusivo para ser ocupado pelo prefeito municipal em exercício do mandato. No caso em tela, se não há necessidade de se afastar do cargo de prefeito para ser reeleito, então por que haveria necessidade de se afastar do cargo de presidente do Consórcio de Saúde? Interrogação, fecha aspas. Secretaria Judiciária presta informações das folhas 29 e 30, opinando pelo não conhecimento da consulta, em face de se tratar de inequívoco caso concreto. No parecer de folhas 33/33 verso, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo não conhecimento da consulta, pelo mesmo motivo apontado pela unidade administrativa já referida, é o relatório. Relatório, parecer oral, mantido e escrito. Palavra. Senhor presidente, senhores ilustres pares, nós não estamos conhecendo a consulta porque se trata realmente de uma posição estabelecida pelo senhor prefeito municipal, demonstrando um caso concreto lá de Ribeirão Cascalheira. Por isso, nós estamos com base nos entendimentos da doutrina e da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que fazemos inclusive a citação de uma, dizendo a premissa pequena desta emenda, descabe a resposta a questionamentos que têm contornos de caso concreto, dada a possibilidade de se identificar os ocupantes dos cargos a que se refere a consultas, sob pena de o tribunal atuar na assistência jurídica precedente. Não se conhece da consulta cuja formulação prescinde da necessária especificidade. Consulta número 77.475, decisão de 1/6/2010, relator, ministro Hamilton Carvalhito. Ante o exposto, não conheço da consulta. É como voto. Divergência, tribunal está de acordo. Então, por unanimidade, não conheceu da consulta, nos termos do voto do relator, e a decisão é consonância com parecer. Quinto da pauta, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Excelência, o relator é o processo 51.977/2011, o recurso eleitoral.
Representação, doação de recursos acima do limite legal. Pessoa física, recorrente Inaldi Ror, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo afastamento das preliminares de intempestividade e ilegitimidade ativa do Ministério Público para oferecimento da representação e no mérito pelo desprovimento do recurso. Palavra do relatório. Relatório. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Inaldi Ror contra a decisão proferida pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral para condenar o recorrente ao pagamento de multa de R$3.000. A inicial narra que o representado contribuiu para a campanha de Luiz Carlos Magalhães Silva, candidato a deputado estadual nas eleições de 2010, com a quantia de R$3.000, embora pudesse fazê-lo com apenas R$2.040, ou seja, com 10% de seus rendimentos brutos nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.504/97. Segundo informações da Secretaria da Receita Federal, que apresentou cópia da declaração de imposto de renda referente ao ano calendário de 2009, em função da requisição de informações pelo juiz eleitoral, o recorrente auferiu rendimentos brutos de R$20.400. O excesso foi de R$960. Diante disso, a sentença o condenou ao pagamento de multa equivalente a 5 vezes o valor excedente, fixando o montante de R$3.000. Em razões recursais, o recorrente alegou que, letra A, a sentença objulgada nega a vigência ao artigo 96 da Lei 9.504/97, afirmando que esta foi alterada pela Resolução 23.191/97 e que uma resolução não pode alterar o dispositivo de lei federal, conforme salientado pelo magistrado de primeira instância. Letra B. O artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, estabelece o direito de entrar e sair com seus bens e que a lei ordinária não pode limitar a doação deles. Letra C. É isento de imposto de renda, podendo doar até o limite da isenção. E letra D. A ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral. Ao fim, requeriu a reforma integral da respectiva sentença para que seja julgado totalmente procedente o pleito da exordial da representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, bem como a não aplicação da multa sancionatória. Nas contrarrazões de recurso, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância opinou pelo seu improvimento, e a dor da Procuradoria Regional Eleitoral alegou a intempestividade do recurso, bem como opinou pelo desprovimento a fim de que seja mantida a decisão guerreada. O relatório. Parecer? Mantido o parecer, excelência. Voto preliminar. O douto Procurador Regional Eleitoral levantou o preliminar de intempestividade, aduzindo que o recorrente não cumpriu o prazo de 24 horas para a interposição do presente recurso, nos termos do artigo do parágrafo 8º do artigo 96 da Lei 9.504/97. A defesa foi cientificada da sentença em 14 de dezembro de 2011, todavia o recurso foi interposto em 16 de dezembro de 2011, às 14 horas. Ocorre que nos autos do recurso eleitoral números 514 e 55 de 2011, o douto Procurador Regional Eleitoral informou que o TSE alterou seu entendimento, definindo na Resolução 23.367 de 2012, que regulamenta as representações, reclamações e pedidos de resposta nas eleições de 2012, que tanto para doações de pessoa física quanto para de pessoa jurídica, a representação eleitoral deverá seguir o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, sendo de 3 dias o prazo para a interposição de recurso. O douto procurador mudou seu posicionamento quanto ao prazo de interposição, acatando as novas regras implementadas pelo TSE, mais favorável à ampla defesa. Em face do exposto, desacolho a preliminar levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral para declarar tempestivo o recurso manejado pelo recorrente, razão pela qual dele conheço, tendo em vista os novos posicionamentos do Tribunal Superior Eleitoral e do douto Procurador Regional Eleitoral. Como voto, senhor presidente? Primeira preliminar, o tribunal está de acordo? Rejeitado, excelência. Segunda preliminar. O recorrente alegou a ilegitimidade ativa do Ministério Público, chegando a afirmar que, com a prevalência da sentença recorrida, está a se negar a vigência ao artigo 96 da Lei Federal número 9.504/97, inclusive quando disse ao magistrado em sua disposição afirmar que não assiste razão à defesa, neste ponto inicial, a legitimidade do Ministério Público no processo eleitoral é ampla, escorado na Constituição Federal e na legislação eleitoral, em especial na resolução número 23.193 de 2009, que alterou a lei número 9.504/97, incluindo o Ministério Público como um dos legitimados. Fecho aspas. Na verdade, a legitimidade do Ministério Público para atuar no processo eleitoral decorre da própria Constituição Federal, de modo que a existência de omissão do caput do artigo 96 da lei 9.504 não exclui ou limita as atribuições do parquê junto a esta especializada. Nesse sentido, trago aqui um arresto dessa Corte,
Relatoria do desembargador Paulo Inácio Dias Lessa. Em face do exposto, rejeito a preliminar levantado pelo recorrente para reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral para a propositura da presente representação e demais atos a ela atinentes. É o voto dessa preliminar, senhor presidente. Nota de acordo pela rejeição? Rejeitada a preliminar. No mérito, como já fiz constar no relatório, trata-se de recurso interposto por Naldi Hor, objetivando modificar a sentença de primeiro grau que, julgando procedente de representação eleitoral, aplicou-lhe multa por entender que restou comprovada a violação do artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.504/97. A sentença condenou o recorrente ao pagamento da multa equivalente a 5 vezes o valor excedente, fixando o montante de R$ 3.000, embora o valor correto seria de R$ 4.800, resultado da multiplicação de 5 por 960, configurando erro material, que poderá ser corrigido pelo juiz ACO nos termos do artigo 463, inciso 1 do Código de Processo Civil. Extrai-se da Lei 9.504, em seu artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1, que as doações e contribuições de pessoas físicas para campanhas eleitorais ficam limitadas a 10% de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, onde faço a transcrição desse artigo, do parágrafo e do inciso. O recorrente invocou o artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal para sustentar que a lei ordinária não pode limitar a doação de seus bens disponíveis. Obviamente, não existe direito absoluto, como pretende o recorrente, sendo que a própria Constituição Federal traz limitações ao direito de propriedade ao prescrever em seu artigo 5º, inciso 23, que esta deve atender a uma função social. Ademais, a forma e os limites de utilização da propriedade, bem como os requisitos para a sua alienação, são previstos na legislação ordinária, haja vista a incongruência de estes temas serem tratados pela Carta Magna. O veículo normativo correto para regulamentar os temas tratados na Constituição da República é a legislação extravagante. Na espécie, não assiste razão à argumentação em comento, eis que contrária às disposições contidas no ordenamento jurídico pátrio. Também não prospera a alegação de que, sendo isento de imposto de renda, poderia doar até o limite de isenção, porquanto esse entendimento somente é aplicável quando ausente a declaração de imposto de renda, onde transcrevo aqui uma decisão tirada do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. A presunção de que a renda bruta do doador esteja na faixa de isenção somente é aplicada quando ausente a declaração de imposto de renda, em caso havendo cópia da declaração nos autos, demonstrando que o requerente percebeu em 2009 rendimentos brutos de R$ 20.400, não há que se falar em utilização do limite de isenção. Ademais, a utilização do valor correspondente ao limite de isenção seria ainda mais desfavorável, eis que representaria uma multa mais elevada. Em 2009, o limite de isenção foi de R$ 17.215,08. O limite para a doação seria de R$ 1.721,50. A diferença entre o valor doado, que foi de R$ 3.000, e o valor limite para a doação, que é de R$ 1.721,50, seria de R$ 1.278,50, que multiplicar por 5 atingiria um montante de R$ 6.392,50 contra os R$ 4.800 do presente caso. Assim, ante o exposto, nego o provimento do recurso, mantendo intacta a sentença que aplicou a penalidade pecuniária anal de Hor, devendo ser corrigido o valor imputado como multa, eis que erro material. É como voto, senhor presidente. Desprovendo pelo mérito, né? O mérito desproveu o recurso. Desembargador Gerson Paz, Vossa Excelência. Eu voto com o doutor relator. Doutor Sebastião Rodomênio, como voto? Samuel Franco Dalia, como voto? Acompanho o relator. Relator Pedro Francisco, como voto, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu só queria suscitar uma simples questão. Me parece que esse erro material poderia ser corrigido aqui pela própria Corte, evitando que o processo que seja devolvido para correção lá no juízo recorrido. Penso que, em se tratando de erro material, poderia o próprio tribunal fixar o valor adequado, já que constatado esse erro material. Então, essa é a minha observação que eu faço e eu acompanho o relator, mas com essa divergência no sentido de que o próprio tribunal proceda à correção do erro material verificado já em seu voto. Doutor relator, mantém ou acompanha a proposição do doutor Francisco? Nesse ponto eu acompanho para evitar até mais celeridade, né? Todos de acordo? Não. Por unanimidade, rejeitou as preliminares e desproveu o recurso dos termos do voto do relator.
Também Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o sexto da pauta, o processo 70.503/2011, perda de cargo eletivo por desfiliação partidária. Helder Moura Cunha, o requerente, requerido Rodrigo Francisco, também o Partido da República de Jaciara. Parecer pela extinção sem resolução do mérito, preliminar e inépcia da inicial. O autor da demanda deixou de proceder à citação do Partido da República como litisconsorte, necessário, no mérito, pela extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a decadência quanto à propositura da ação. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes, Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se de representação pela decretação da perda de mandato eletivo por desfiliação partidária ajuizado por Helder Moura Cunha em face de Rodrigo Francisco, ao argumento de que, eleito vereador pelo Partido Socialista Brasileiro nas eleições de 2008, migrou sem justa causa para o Partido da República de Jaciara. A folha 30, o relator que me antecedeu, determinou a inclusão do Partido da República de Jaciara no polo passivo da representação, bem como a citação da agremiação e do parlamentar, para que, querendo contestar o quanto consta da inicial. Rodrigo Francisco e o Partido da República de Jaciara apresentaram defesa, as folhas 104, 100 e 122, 125, respectivamente, alegando preliminar de inépcia inicial por ausência de inclusão e de pedido de citação do Partido da República, como litisconsorte passivo necessário. Sustentaram que o relator não poderia de ofício ter sanado o vício, mas sim ter determinado a intimação do autor para regularizar o polo passivo. No mérito, aduziram decadência do direito de ação, bem como que houve justa causa para a desfiliação partidária, porquanto o vereador teria sofrido perseguição e discriminação pessoal por parte do filiado do PSB. Asseveraram que houve mudança substancial do programa partidário. Asseveraram ainda que em 2008 o Partido Socialista Brasileiro apoiou a candidatura do atual prefeito de Jaciara, integrando a base do governo municipal. Todavia, em 2009, mudou de lado, passando a fazer oposição ao chefe do Executivo Municipal. O parlamentar teria se mantido fiel aos interesses originais do partido e aos acordos firmados com o prefeito, passando a ser alvo de chacotas e de ameaças de expulsão. Assim, requereu receber a autorização do diretório municipal do PSB para se desfiliar, sem prejuízo do mandato eletivo, conforme documentos apresentados. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se preliminarmente pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, pela inépcia da inicial, nos termos do artigo 267, inciso 1 do Código de Processo Civil, e no mérito, pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso 4 do Código de Processo Civil, em razão da decadência do direito da ação. Relatório, senhor presidente. Parecer. Mantido escrito, Excelência. Palavra. Preliminar. Os requeridos alegaram preliminar de inépcia inicial, argumento de que o autor da ação deixou de promover a citação do Partido da República na qualidade de litisconsorte nativo necessário. Destacaram que o relator desses autos não poderia ter determinado a citação do Partido da República de Jaciara, mas sim que o autor emendasse a inicial. Se nos pegarmos a literalidade do artigo 47 do parágrafo no Código de Processo Civil, seria correto reconhecer que o procedimento seria a determinação de emenda inicial, para que o autor requeresse também a citação do respectivo partido a que o réu encontrasse filiado. Por outro lado, a questão relacionada ao litisconsorte partido necessário é matéria de ordem pública, que pode ser apreciada diretamente pelo julgador. Transcrevo aqui duas decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, uma da STJ e uma do TRE, de Santa Catarina. Ademais, em momento algum restou demonstrado nos autos o prejuízo que a decisão censurada trouxe para os réus. Ao contrário, a decisão contribuiu para a celeridade da tramitação dos presentes autos. Em face disposto, rejeita a preliminar que alegou a inépcia inicial. Como voto, senhor presidente? O processo rejeitou a extinção sem resolução do mérito, né? Senador Jéssica Paes, como vota Vossa Excelência? Eu também rejeito essa questão preliminar. Sebastião Arruda Almeida, como vota Vossa Excelência? De acordo, Excelência. Samuel Franco da Lia, como De vota Vossa acordo. Excelência? Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Acompanho o Excelência? senhor relator. André Luiz Andrade De Posé. acordo com o relator, presidente. Então, rejeitada a extinção do processo sem resolução do mérito. Retorno-lhe a palavra. Mérito. Trata-se de pedido de declaração de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária ajuizado por Helder Moura Cunha em face de Rodrigo Francisco, Partido da República de Jaciara, com amparo na Resolução 22.610 de 2007. O parágrafo 2º do artigo 1º da Resolução 22.610 de 2007 prevê que, abro aspas, quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 dias da desfiliação, pode fazê-lo em nome próprio nos 30 dias subsequentes, quem tem interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral, fecho aspas. O documento acostado à folha 140, intitulado Detalhe do Registro de Filiação, demonstra que o demandado Rodrigo Francisco se desfiliou do Partido Socialista Brasileiro em 30 de setembro de 2011.
O prazo decadencial de 60 dias, contados de 30 de setembro de 2011, findou em 29 de novembro de 2011. Contudo, a apresentação foi proposta em 30 de novembro de 2011. Trata-se de ação intempestiva, portanto, estando evidenciada a decadência do direito do autor da presente demanda. Transcreveu uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará nesse sentido. Ante o exposto, estando caracterizada a decadência do direito da ação, julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso 4 do Código de Processo Civil. Como voto, senhor presidente? Acompanhando o parecer desse ponto, né? Isso. Não, divergência? De acordo. Não, por unanimidade, rejeitou a extinção do processo sem resolução do mérito e, ao conhecê-lo, declarou a decadência quanto à propositura da ação nos termos do voto do relator. Consonância parcial, consonância com parecer. Sétimo da pauta, processo 73975/2011, também de vossa relatoria, doutor Francisco Alexandre. Eu vou liberar o... Perda de cargo por desfiliação partidária Terra Nova do Norte. Requerente Rafael Souza Barros, requerido Valdir Rosa dos Santos. Litis consorte necessário Partido da República de Terra Nova do Norte. Parecer pela extinção, acolhendo a preliminar de ausência de interesse de agir do demandante, já que é afiliado à agremiação partidária diversa da que elegeu o parlamentar infiel, e se conhecido o mérito de extinção sem resolução do mesmo, pela decadência. Quanto à propositura da ação. Vossa Excelência está com a palavra, relator. Trata-se de representação pela decretação da perda de cargo letivo por desfiliação partidária, ajuizado por Rafael Souza Barros, em face de Valdir da Rosa dos Santos, ao argumento de que, eleito vereador pelo Partido Popular Socialista nas eleições de 2008, migrou sem justa causa para o Partido da República de Terra Nova do Norte. Na folha 16, o relator que me antecedeu determinou a inclusão do Partido da República de Terra Nova do Norte no polo passivo na representação, bem como uma citação da agremiação e do parlamentar, para quem contestarem, ou quando consta inicial, tendo demandado Valdir Rosa dos Santos interposto agravo retiva folha 124 e 129. Valdir Rosa dos Santos e o Partido da República de Terra Nova do Norte apresentaram defesas, respectivamente, as folhas 108, 103, 130 e 143, respectivamente, alegando preliminar de inépcia inicial por ausência de inclusão e de pedido de citação do Partido da República, como de desconsórcio participação passivo necessário. Sustentaram a preliminar de falta de interesse de agir, porquanto, embora o autor conste na primeira suplência da coligação, respeito pela nossa gente, não integra ele a lista do partido supostamente traído. No mérito, aduziu a decadência do direito de ação, bem como que houve justa causa para a desfiliação partidária, porquanto o vereador teria sofrido perseguição política pelo Diretório Regional do PPS em função do suposto desvio de conduta ou de infidelidade às orientações adotadas em convenção partidária durante o processo eleitoral de 2010. Disseram ainda que o representado foi notificado pelo Diretório Regional para apresentar explicações sobre o suposto descumprimento da Resolução 001/2010 da Executiva Nacional do PPS, sob pena de instauração de processo administrativo. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se preliminarmente pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 6º do Código de Processo Civil, por carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, opinou pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso 4 do Código de Processo Civil, em razão da decadência do direito. É o relatório. Relatório com o parecer. Decadência do direito da ação. Mantido parecer escrito com a palavra. Preliminar, senhor presidente. Essa preliminar é semelhante àquela do processo passado, né? Então eu estou rejeitando a preliminar também, que é da inépcia inicial, por entender que o juiz tem a questão de ordem pública, né? Então pode... Então rejeita a preliminar da inépcia inicial, senhor presidente. Desembargador Jéssica Ferreira, como voto? Voto com o relator. Doutor Sebastião Arruda, como voto? Doutor Samuel Dalia Júnior, como Acordo com o voto? relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Acordo. Doutor André Prosetti, como voto? Vossa Excelência? Rejeitando também, presidente. Preliminar rejeitada, distinção do processo rejeitada. Segunda preliminar. Os demandados sustentaram a preliminar de falta de interesse de agir, porquanto, embora o autor conste da primeira suplência da coligação respeito pela nossa gente, não integra a lista do partido supostamente traído, o PPS. A documentação constante, a folha 152 e 154, demonstra que Rafael Souza Barros é filiado ao Partido Democrático Trabalhista, figurando na primeira suplência da coligação respeito pela nossa gente. A decretação da perda do mandato eletivo do vereador Valdir Rosa dos Santos não beneficiaria o autor da ação, Rafael Souza Barros, uma vez que a representatividade partidária do Partido Popular Socialista seria composta entre os seus filiados, observada
a ordem sucessória dos eleitos, devidamente diplomados ao cargo de suplente vereador. Nesse sentido, são as decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e do Estado do Mato Grosso do Sul, onde eu transcrevo nesse sentido. Em face do exposto, reconheço a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir para julgar extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, inciso 3 do Código de Processo Civil, uma vez que a eventual procedência da demanda não exercerá influência alguma na esfera jurídica do autor da demanda, que permanecerá na primeira suplente da coligação, não do Partido Popular Socialista. É como voto essa preliminar, rejeitando. O carecedor da acolhendo. ação extinguiu sem resolução do mérito, Isso, carecedor da ação. De acordo, tribunal ou divergência? Não, Nossa, o tribunal por unanimidade extinguiu, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir. isso. E acolheu A primeira interesse de agir. interesse de agir. A primeira foi rejeitada, né? E a Interesse de agir. segunda foi de? A primeira foi reconhecida a preliminar da carência da ação por falta de interesse de agir. Aliás, a primeira foi da inépcia, né? Foi rejeitada. Isso. Então o tribunal rejeitou Isso. a preliminar de inépcia da inicial e acolheu a unanimidade de votos a preliminar de ausência de interesse de agir do demandante. Nos termos do voto do relator, a decisão está com o parecer, de acordo com o parecer. O Samuel Franco da Lia Júnior, processo 480280, prestação de contas de candidato, eleições 2010, Francisco Alves da Silva Neto, candidato. Parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra, excelência. Abriu? Senhor presidente, eu passo ao relatório. Trata-se de prestação do candidato Francisco Alves da Silva Neto, referente à campanha eleitoral para deputado estadual pelo Partido Republicano Progressista, PRP Mato Grosso, referente ao pleito de 2010, protocolado nesta Corte Regional. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer preliminar para a realização de diligências, onde aprontou as seguintes impropriedades e irregularidades. A data e a faixa numérica dos recibos eleitorais declarados pelo candidato diverge da constante da prestação de contas do Comitê Financeiro. 2. Apresentar extratos bancários em sua forma definitiva de todo o período da campanha eleitoral até o encerramento da conta, conforme prescreve o artigo 29, inciso 11, parágrafo 7º da Resolução TSE 23.217/2010, sendo vedada a apresentação de extratos que contenham a expressão sem validade legal, dados sujeitos à confirmação. Terceiro, no relatório de despesas efetuadas, há despesas cujo fornecedor é o próprio candidato e devem ser esclarecidas. Tais despesas foram lançadas como despesas diversas, a especificar, todavia, não consta a descrição das mesmas. 4. Foi solicitada a apresentação de documentação comprobatória de notas fiscais referentes às despesas elencadas abaixo, está no relatório. Foram detectadas divergências entre o montante da receita financeira constante de extrato eletrônico e as receitas financeiras declaradas no demonstrativo de recursos arrecadados. O extrato eletrônico demonstra que houve um depósito no dia 13/9 no valor de R$5.000. Esse valor não consta do demonstrativo de recursos arrecadados, nem for apresentado canhoto de recibo eleitoral referente a essa doação. Foram detectadas divergências entre o montante de débitos financeiros constante do extrato eletrônico e das despesas financeiras declaradas no demonstrativo. O saldo final do sétimo, o saldo final do extrato da conta bancária diverge de R$22.980 da apuração do saldo financeiro, constante do demonstrativo de receitas e despesas. Diante do exposto, opina essa unidade técnica pela notificação do requerente para esclarecer ou regularizar os fatos descritos nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diante das tentativas infrutíferas de intimar o requerente pessoalmente, foi determinada a intimação por edital, com publicação no diário eletrônico, sendo que o prazo transcorreu sem que houvesse manifestação.
Decorrido o prazo para manifestação acerca do parecer preliminar, em parecer conclusivo, a CCA opina pela desaprovação das contas. Novamente intimado por edital para manifestação acerca do parecer conclusivo, o requerente deixou transcorrer o prazo em habeas, não se manifestando, portanto. Instado a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação de contas e, sendo nesse sentido a decisão, requer a remessa de cópia aos autos ao promotor eleitoral com atribuição para ação penal. Haja vista os indícios de falsidade na presente prestação de contas, é o suscito relatório. Doutor parecer? Mantido escrito com a palavra. Realmente, senhor presidente e demais membros, a presente prestação de contas não merece ser desaprovada. Como já relatado, os pareceres ministerial e da área técnica dessa corte são no sentido da desaprovação das contas, apontando todas aquelas irregularidades constantes do relatório e cujo voto está disponibilizado a vossas excelências, onde existem 6 irregularidades. Eu vou... A primeira, a ausência de extratos bancários em sua forma definitiva. Segundo, a apresentação de relatório de despesas, tendo como fornecedor o próprio candidato. 3, divergências entre o montante das receitas financeiras e as receitas financeiras declaradas no demonstrativo. 4, depósito na conta bancária de R$5.000, que não consta no demonstrativo de recursos arrecadados, sendo que tampouco foi apresentado o respectivo canhoto do recibo eleitoral referente a essa doação. Divergências entre montantes, os débitos financeiros constantes do extrato e as despesas financeiras declaradas. O saldo final diverge em 22.980 da apuração do saldo financeiro constante do demonstrativo. As irregularidades são graves e impedem o seu exame de aprovação, comprometendo ainda mais a situação do requerente. Foi a sua omissão em não prestar os esclarecimentos solicitados pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCA. Eu estou de pleno acordo e corroborando com o parecer ministerial acerca dos indícios de falsidade também na presente contabilidade, com pagamento de despesas tendo favorecido o próprio requerente, valores recebidos em doação que não foram declarados, divergência entre saldo bancário, saldo demonstrativo de receitas e despesas em valor de 22.980. E com essas considerações, em harmonia com o parecer técnico e da douta Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou votando pela desaprovação das contas do candidato referente ao pleito de 2010 e determinando a remessa de cópias dos presentes autos ao promotor eleitoral, contribuição para ação penal, onde o requerente tenha domicílio, posto que não mais reside em Barra do Bugre, haja visto os indícios de falsidade na contabilidade de campanha, conforme detectou o ilustre membro do Ministério Público Eleitoral. É como eu voto. Doutor Pedro Francisco Silva, com votação. Na verdade, só um esclarecimento ao ilustre relator sobre o local desse suposto crime. O crime teria sido praticado em razão do processo aqui no tribunal ou de falsificação de documentos? Me parece que o ideal é que a ação penal seja instaurada no local do crime, e não propriamente no domicílio do réu, não é isso? Eu estou determinando, ele não mais, estou determinando ao promotor eleitoral contribuição de ação penal onde ele tenha domicílio, pois que ele não mais reside no local de Barra do Garça, onde foi praticado o ato. Mas qual esse indício de crime? Esse crime teria ocorrido onde? Em Barra do Garça. Em Barra do Garça. Então seria o caso de encaminhar o promotor de Barra do Garça. Ele não reside mais em Barra do Garça, estou mandando para o domicílio. Mas é que a competência, salvo engano, seria o local do crime, não o domicílio do réu, não é isso? A facilidade da localização seria o local da residência, né? Tá. Bom, então eu peço vênia ao eminente relator e divirjo nesse ponto no sentido de que a remessa se dê ao promotor eleitoral em Barra do Garça, onde o crime supostamente teria ocorrido. É como voto, senhor presidente, acompanhando nos demais termos. É porque
que lá o promotor pode reconhecer e tomar as providências com o juiz ir lá, encaminhar para o local, né, André? Isso, eu estou dizendo que o promotor de Barra do Garça, ele não mais reside lá. Ele vai oferecer a denúncia fora do domicílio dele, vai dificultar, né? Mas o fato foi cometido lá em Barra do Garça. Encaminha para lá. E se houver alguma modificação de competência, alguma coisa, o primeiro grau resolve. Tá bom, né? Concordo, senhor De presidente. acordo? De acordo. De acordo, né? Então, o Tribunal por unanimidade desaprovou as contas nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Não está abrindo. Também, Vossa Relatoria, doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Vossa Excelência é relator do 45.2394, o nono da pauta. É uma prestação de contas, requerente Flávio Gomes Silva, candidato em 2010. Desaprovação, condenando-se o candidato a recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 190 devidamente atualizado. Palavra eminente, relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de conta de Flávio Gomes da Silva, referente à campanha para deputado estadual, referente ao pleito de 2010. Da mesma forma do outro, a coordenadoria emite parecer preliminar para a realização de diligência, havendo constatado diversas irregularidades. A primeira, o sistema acusou que houve omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas parcial em desrespeito ao artigo 48 da resolução. Todavia, foi verificado pelo sistema de acompanhamento que o registro da candidatura foi solicitado, restando assim sanada essa primeira impropriedade. 2. Houve arrecadação de recursos antes da data de solicitação do registro da candidatura, contrariando o disposto na resolução também 23.217. Houve arrecadação de recursos antes da disponibilização da faixa numérica de recibos eleitorais, contrariando o disposto também na mesma resolução. O saldo, número 4, o saldo financeiro apurado no demonstrativo de receitas e de despesa de R$0 é inferior ao montante de recurso de origem não identificada, R$190, indicando que esses foram utilizados irregularmente, o que configura irregularidade, prevista também no artigo 24 da citada resolução. O sistema financeiro identificou inconsistências no confronto entre as doações declaradas na prestação de contas em exame e dos doadores. Dos doadores do candidato, comitê financeiro e partido. Existe aqui o quadro dessas irregularidades. Sexto, o sistema detectou divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de conta em exame e aquelas constantes das prestações de contas parciais. Sétimo, o candidato descumpriu o prazo para abertura de conta bancária estabelecido no parágrafo 9 da resolução TSE 23.200, extrapolando conforme tabela abaixo. Existem os quadros e eu continuo no relatório. Não é possível a abertura de conta bancária antes da concessão do CNPJ. Foi solicitada a retificação dos dados apresentados e esclarecimentos se a conta bancária foi aberta com o número de CNPJ gerado para o cargo de deputado federal, tendo em vista que verificamos pelo sistema de acompanhamento de documentos que o candidato primeiramente solicitou registro de candidatura para o cargo de deputado federal e posteriormente solicitou renúncia e em seguida solicitou registro de candidatura dessa feita para o cargo de deputado estadual. O extrato bancário possui expressão para uso interno do banco sem valor legal, dados sujeitos à confirmação e em desatendimento ao que determina a resolução 23.217, que veda a apresentação de extratos parciais, ou que omitam qualquer movimentação ocorrida sem validade legal ou sujeito à alteração. Sendo assim, solicitamos a apresentação de novo extrato bancário nos modos exigidos pela resolução supracitada. Nono, as doações abaixo demonstradas no quadro que está disponibilizado no relatório não foram inseridas no demonstrativo de recursos arrecadados e também não foram apresentados canhotos dos recibos referentes a essas doações. Décimo, foram detectadas divergências entre o montante do débito financeiro constante do extrato e as despesas financeiras declaradas no demonstrativo de receita e despesas. 11, foram
foram identificadas no extrato bancário despesas que não constam do relatório de despesas efetuadas. 12 foram identificados, através do demonstrativo de recursos arrecadados, recursos de origem não identificada, no valor de R$ 190, que deverá ser transferido ao Tesouro Nacional em até 5 dias após o julgamento das contas, nos termos também da Resolução 23.217. Diante do exposto, essa é a informação da unidade técnica. Essa unidade opinou pela notificação do requerente para esclarecer ou regularizar esses fatos transcritos nos itens de 2 a 12 dessa informação. Diante da necessidade de diligência, houve a intimação do requerente conforme certidões, transcorrendo o prazo em autos. No parecer conclusivo, a CCA ratifica o parecer opinando pela desaprovação das contas. Novamente intimado para se manifestar acerca do parecer conclusivo, o candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Em parecer lançado, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação das contas. É o relatório. Mantido o parecer, retorno-lhe a palavra. Liberar o voto aqui agora. Está liberado. Senhor presidente, demais membros desse sudalista, em virtude de todas essas vou procurar resumir, mas em virtude de todas essas regularidades devidamente comprovadas, e embora tenha sido pessoalmente intimado para prestar esclarecimentos a respeito das mesmas, ele quedou-se silente e não informou mais coisa nenhuma. Então, com essas considerações, em consonância com os pareceres da área técnica desta corte ministerial, eu estou votando pela desaprovação das contas do candidato Flávio Gomes da Silva, referente ao pleito, bem como pela condenação do mesmo a recolher ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, o valor de R$ 190, devidamente atualizado, nos termos do artigo 24, caput da resolução do TSE. É como eu voto. Divergência? Alguma consideração? Pois é, acordo, o Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Dr. Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, o relator do 10º, processo número 290-2012. Recurso eleitoral, tema de filiação partidária, duplicidade. Recorrente Antônio Luiz Costa de Oliveira, parecer pela anulação do processo para que o recorrente e os partidos aos quais se filiou sejam devidamente citados na instância de primeiro grau para regularmente se manifestarem sobre sua suposta duplicidade. Doutor relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Luiz Costa de Oliveira contra a decisão proferida pelo juízo da 15ª Zona Eleitoral, que julgou nulas as filiações do recorrente no PR, no DEM, PTB do município de Alto Boa Vista, no Mato Grosso. O recorrente alega que notificou o presidente do Diretório Municipal do DEM acerca de sua desfiliação em 5 de outubro de 2011, bem como o juiz eleitoral em 24 de outubro de 2011. Da mesma forma, teria comunicado a desfiliação ao presidente do Diretório Municipal do PTB em 9 de novembro de 2011 e o cartório eleitoral em 18 de 11 de 2011. Pugna o recorrente, assim, a reforma da sentença para declarar nula sua filiação ao PR. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela anulação do processo a partir da ausência de notificação do recorrente pela via postal, bem como a ausência de notificação dos partidos políticos envolvidos nos termos do artigo 12 da resolução TSE que cuida da matéria, é o relatório. Doutor parecer? Com a palavra, excelência. Mantido o parecer. O procedimento de... Bom, o meu voto está disponível, Vossas Excelências. De fato, aqui ficou comprovado no processo que não houve a notificação dos envolvidos conforme o artigo 12 da resolução. O fato foi constatado porque a única publicação que foi feita, está às folhas 11 do processo, foi feita por via eletrônica e não se deu, portanto, oportunidade de defesa ao eleitor. Desse modo, eu estou acompanhando a posição do Ministério Público Eleitoral e voto pela anulação do processo, a fim de que os autos retornem à respectiva zona eleitoral
para as demais providências de notificação do recorrente e dos partidos políticos envolvidos na forma do artigo 12 da Resolução 23.117 de 2009. É como voto, senhor presidente. Divergência, tribunal está de acordo? Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, anulou o processo dos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer. Por André Luiz de Andrade Posetti, vossa excelência, o relator, o 11º, processo 48.56.46. E a prestação de contas de candidato, requerente, candidato em 2010, Silvino da Costa Monteiro. Parecer pela aprovação. Com palavra, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eminente procurador, eminentes pares. Trata-se de prestação de contas do candidato Silvino da Costa Monteiro, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PSDC nas eleições gerais de 2010. Apresentadas na data de 2/11, portanto, tempestivamente nos termos do artigo 26 da resolução. Em relatório preliminar, o órgão técnico apontou determinadas irregularidades a serem sanadas. Intimado, o requerente quedou-se inerte. Em relatório conclusivo, a CCIA manifesta-se pela desaprovação das contas. Intimado deste, o requerente apresentou prestação de contas retificadora e documentos, as folhas 54 a 77, obtendo novo relatório conclusivo, opinando pela aprovação das contas, vez que devidamente sanadas as irregularidades apontadas. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela aprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Doutor, parecer? Mantido o parecer. Claro. Voto. Verifica-se que dos autos que apontadas as irregularidades pela unidade técnica, o requerente juntou documentos hábeis a saná-las, por ocasião da apresentação de prestação de contas retificadoras. Ele corrigiu a data da distribuição dos recibos eleitorais, assim como a data da abertura da conta bancária, apresentou o canhoto do recibo eleitoral preenchido adequadamente e juntou o extrato bancário definitivo até o mês de outubro. Com essas considerações, em harmonia com as manifestações tanto da CCIA quanto do Ministério Público, estou votando pela aprovação das contas do candidato Silvino da Costa Monteiro. É como voto, senhor presidente. Divergência, todos de acordo? Por unanimidade, aprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer também de vossa relatoria, doutor André Luiz, Andrade Posetti, o 12º, processo 16.534/2011, o recurso eleitoral, tema de filiação partidária, duplicidade. Ministério Público Eleitoral recorrente, Vilma Luiz de Oliveira, o recorrido. Parecer pelo provimento, declarando-se nulas ambas as filiações partidárias da recorrida. Doutor relator, palavra. Décimo segundo? Constou aqui que eu não sei, doutor André Luiz Andrade Posetti. Ah, bom. É da Vilma Moreira dos Santos, não é isso, senhor presidente? Isso. Trata-se É Vilma Luiz de Oliveira. Que é o processo 16.534, recurso eleitoral, filiação partidária, duplicidade, sexta zona eleitoral de Cáceres. certo. Recorrente o Ministério Público Eleitoral e Vilma Luiz de Oliveira, recorrida. Perfeitamente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da decisão da juíza da 6ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que declarou válida a filiação da recorrida junto ao PTN, com fulcro no parágrafo único do artigo 21 da Lei 9.096/95. Em suas razões recursais, alega existir dupla militância, porquanto a recorrida teria se filiado ao PTN em 5/9/2011 e comunicado ao juiz eleitoral em 30/9. Contudo, não teria comunicado o PSDC acerca da sua desfiliação. Aduz ser a comunicação de desfiliação ao partido e ao juiz eleitoral ato composto, não sendo possível notificar somente a Justiça Eleitoral sobre tal procedimento. Apresentadas contra as razões, as folhas 22 a 26. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, se manifestou pelo provimento do recurso para reformar a decisão de piso e declarar nulas as filiações da recorrida tanto no PSDC quanto no PTN. É o relatório, senhor presidente. Outro parecer? Mantido escrito, excelência. Com
Compulsando os autos, verifico que, no que concerne a data da filiação da recorrida junto ao PTN, essa se deu em 5/10/2011, conforme documento de folhas 3, ou seja, após a devida comunicação ao juiz eleitoral. No que compete a sua desfiliação ao PSDC, a recorrida informou a Justiça Eleitoral em 30/9, de acordo com o documento de folhas 4. Contudo, deixou de comunicar a agremiação partidária do supracitado. No entanto, existindo ou não diretório do partido no seu município, a recorrida, ainda que por um lapso não tenha comunicado no que se refere à sua desfiliação, buscou cumprir as formalidades legais, principalmente no que tange a comunicação à Justiça Eleitoral. Desta feita, tendo como escopo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, tenho comigo que não parece razoável que a recorrida tenha sua filiação junto ao PTN anulada, quando não houve má-fé e procurou-se cumprir as obrigações legais impostas, ou seja, informar a Justiça Eleitoral acerca da sua desfiliação no período anterior à da nova filiação. Merece destaque ainda a decisão do juiz de piso, que agiu com prudência e ponderação ao manter a validade da filiação da recorrida junto ao PTN. Com essas considerações, eu conheço do recurso, nego-lhe provimento, reconhecendo como válida a filiação da senhora Vilma Luiz de Oliveira no Partido Trabalhista Nacional, PTN, a partir de 5 de outubro de 2011. É como voto, senhor presidente. Desproveu o recurso, né? Sim. Doutor Francisco Alexandre Redamezato, como voto? Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Vereador Gerson Paes, como voto? Voto com o relator. Com o relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como voto? Só gostaria de um esclarecimento, doutor Posetti. Ficou comprovado nos autos que ele não conseguiu fazer essa comunicação, pelo que o senhor está Na verdade, o PSDC não mantém diretório lá na cidade. Mas ela comunicou à Justiça. Existe uma resolução do TSE, a 2317 de 2009, onde ali, justamente fazendo a flexibilização do cumprimento dessa norma, quando o filiado comprova nos autos que não consegue localizar o representante partidário, basta apenas a comunicação à Justiça Eleitoral, razão pela qual eu estou acompanhando Vossa Excelência. Samuel Franco da Lia Júnior, como voto? Também acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Senhor relator. O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator. Parecer improveu, né? Improveu o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo provimento. Senador Gerson Ferreira Paz, agora sim, o 13º, processo 14.005/2012. Com agravo regimental, mandado de segurança. Agravante Benival Alves da Silva, creio que não deve ter ocorrido parecer. Com a palavra, eminente relator. O presidente, agravo plenário, trata-se de agravo regimental contra a decisão deste relator nos autos de mandado de segurança número tal, consistindo em síntese e resignação do agravante, em face do indeferimento de pedido liminar para que se determinasse o retorno ao juiz da 28ª Zona Eleitoral de outro processo de número 67, dígito 80.2011, a fim de que o impetrante do citado URIT possa nele apresentar a defesa perante aquele juízo, ao argumento de que não ocorrera o trânsito em julgado da sua decisão, a qual lhe declarara nulas as duas filiações partidárias detectadas, que não teria havido sua intimação pessoal quanto àquele deciso. Há de se consignar que o processo a que ora agravante se refere encontra-se na pauta de julgamento para efeito de recurso interposto por outro eleitor, nome José do Egito Holanda Ferreira, que de forma semelhante teve declaradas nulas ambas as filiações, eis que houve processamento nos mesmos autos de vários registros da mesma natureza, tendo apenas um dos eleitores com dupla filiação partidária interposto recurso conforme já requerido. Não ocorrendo juízo de retratação favorável deste relator, terá-se feito a apreciação plenária nos termos do que preceitou o artigo 119 do Regimento Interno desta Corte. Vou fazer um esclarecimento aqui, estou dizendo aqui que o processo estava na pauta para julgamento, é porque esse julgamento aqui foi adiado em razão das sessões anteriores e o outro procedimento foi julgado. Por isso que estava na mesma pauta, que é de outra pessoa relativo ao mesmo processo. Mas com relação ao agravo, inicialmente faço transcrição da decisão agravada, que estou assim redigida.
É consabido que a concessão de liminar é medida extrema, que em geral compete à parte processual contrária a proceder de forma diversa da que tenha já realizado, revertendo os inerentes pressupostos de legalidade e legitimidade do ato praticado, que exige forte demonstração quanto aos argumentos do peticionante que o impugna, já desvelando parcialmente na prática o direito sobre o qual se funda o pedido. Sua concessão, sem ouvir a parte adversa de forma mais abrupta e severa, ainda constrange a autoridade coatora a rever seu posicionamento anterior, sem ao menos dar-lhe a oportunidade de esclarecer e fundamentar os motivos que levaram à edição do ato impugnado. Em face disso, toda cautela há de ter o magistrado ao apreciar tal tipo de pedido, sopesando com extremo rigor a presença dos pressupostos legais para a concessão de liminar, os quais devem restar devidamente demonstrados na peça inicial em face das circunstâncias peculiares do caso subjúdice. Em princípio, não se vislumbra no presente jurídico os imprescindíveis requisitos para a concessão da medida liminar, menos ainda para seu deferimento sem ouvir a parte adversa, eis que não se mostram patentes e fortes os argumentos contidos na inicial quanto ao direito vindicado, fomos boniúris, até porque o impetrante tinha ciência do processo instaurado para apuração de duplicidade de filiação partidária, tendo inclusive apresentado defesa conforme confessa as folhas 03. Nesse contexto, a questão de necessidade de intimação pessoal acerca da decisão da magistrada ACO, ao que penso, deve ser objeto de apreciação após prestadas as devidas informações pela apontada autoridade coatora. Quanto ao segundo requisito legal para a concessão da liminar, o perigo mora de forma semelhante, não se vislumbra a urgência pleiteada, eis que somente em junho serão realizadas as convenções partidárias para a escolha dos candidatos, ocasião em que, prestadas as informações pelo juízo competente e colhida a manifestação do Ministério Público, nos termos prescritos pela Lei 12.016/09, deverá este mandamos ter sido julgado, estando o impetrante apto, se for o caso, para exercer o direito que lhe entende assistir, sem prejuízo da renovação, a qualquer tempo, do pedido liminar, caso a parte assim entenda necessário, ao atendimento do seu interesse processual. Feitas tais ponderações, por não vislumbrar a presença contundente dos pressupostos legais para sua concessão, indefiro a liminar vindicada. Esse é o teor da decisão que indeferiu o pedido de liminar. Ao intuito de rebater os argumentos da decisão, o recorrente assevera em suma o seguinte, aspas, o simples fato do agravante ter ciência da existência do referido processo administrativo não pode ser utilizado a seu desfavor. A intimação pessoal é a única forma de efetivamente garantir ao cidadão, desacompanhado de advogado, o exercício de uma defesa plena. A intimação por edital produz efeitos quando dirigida a advogado. Em relação à inexistência de urgência, tal argumento também não merece prosperar, eis que por mais que as convenções ocorram em junho, o PV, mais especificamente no dia 10 do referido mês, a cada dia fica mais difícil para o recorrente em emplacar sua candidatura, isso que sequer consta como filiado do partido. Além disso, a batalha do agravante não esgota-se no presente mandado de segurança, eis que ainda terá de interpor embargo de declaração perante o juiz ACO para reverter a sentença que decretou a dupla filiação e sua consequente nulidade, e caso essa não valide a segunda filiação, ainda terá que recorrer para esse tribunal fechado. Pois bem, como já asseverado, o objeto do presente agravo é tentar reverter a decisão monocrática do relator, obtendo deste plenário a liminar para determinar a remessa imediata do processo 67, dígito 80.2011, ao juízo da 20ª Zona Eleitoral, onde pretende o agravante apresentar recurso à decisão da magistrada, porque alega não ter ocorrido o trânsito em julgado, em face da inexistência de intimação pessoal daquele deciso. Consta dos autos, certidão de expedição de ofício número tal, mediante o qual são requeridas as necessárias informações ao juízo já citado, nos termos do artigo 7º, inciso 1, da Lei 12.016/09, estando o processo do mandamos em regular tramitação, motivo pelo qual, pelos fundamentos da decisão agravada, reitera-se o indeferimento da liminar, negando-se provimento ao presente agravo regimental. Como voto? Proveu? Estou negando provimento. Negando provimento? Doutor Sebastião Arruda Almeida, como voto? De acordo, Excelência. Samuel Franco da Legião, como voto? Doutor Pedro Francisco, como voto? De acordo. Doutor Dado Posetti, como Com o voto? relator, senhor presidente. Francisco. De acordo, presidente. O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental nos termos do voto do relator. 14º, processo 68779/2011, embargos de declaração, embargante Antônio César da Silva e também Neviton Fagundes Moraes,
Relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Sebastião de Arruda Almeida, não teve parecer escrito. Senhor presidente, é matéria bastante simples. Aqui foi num pedido de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária. A parte embargante sustentou, então requerida nesse processo, havia sustentado duas preliminares no agravo regimental para conhecimento e julgamento deste colegiado. O primeiro seria da impossibilidade do ingresso do Ministério Público como litisconsorte na ação de perda de cargo eletivo em razão de decadência do prazo para essa admissão, e segundo, que a parte requerente, autora, seria ilegítima. O tribunal entendeu que, com relação à decadência, não existiu, portanto, o Ministério Público está apto a assumir o polo ativo da demanda, e, em face disso, com relação a essa suposta preliminar de ilegitimidade ativa, ficou prejudicada a matéria, justamente em razão de que, com o reconhecimento ou não da ilegitimidade da parte autora, o Ministério Público continuaria na demanda. E os embargos visam novamente rediscutir a questão da ilegitimidade ativa da parte autora, razão pela qual, senhor presidente, eu estou aí no meu voto detalhando tudo que foi discutido. Se houve erro de julgamento, não é matéria de embargos de declaração, razão pela qual eu estou rejeitando, conhecendo dos embargos, porém rejeitando os meus. É como eu estou votando, senhor presidente. Nota de acordo? Unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator. Mais embargos de declaração, o processo 1310 da relatoria do Dr. André Luiz de Andrade Posetti. Embargante Ricardo Caldeira Rezende, embargado do Ministério Público Eleitoral, e neste tem parecer pela rejeição dos embargos do relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de embargos de declaração oposto por Ricardo Caldeira Rezende contra o acordo de número 20.913 desta Corte, cujo julgamento fora realizado na sessão plenária do dia 9/2/2012, que por unanimidade negaram provimento ao recurso do embargante, do qual fui relator. Apresenta o embargante suposta omissão contida no supracitado julgamento, as quais, se julgadas, poderiam levar à aprovação das contas com ressalva. A douta Procuradoria Regional manifestou-se pela rejeição dos embargos e é o sucinto relatório. Doutor parecer. Mantido escrito. Verificada a tempestividade e legitimidade na interposição dos embargos, dou-lhe conhecimento. Passando a análise do mérito, não verifico, no caso em apreço, nenhuma das situações apontadas como omissões pelo embargante. Constato, sim, inequívoco propósito de rediscussão de matéria, o que não se concebe nesta via recursal. As alegadas ausências de manifestação sobre questionamentos apresentados pelo embargante, no sentido de que a contratação de serviços antes do recebimento dos recibos eleitoral não compromete a análise da prestação de contas, ou que estas, na forma apresentada, não dificultaram o controle da Justiça Eleitoral e correspondem a meros argumentos da defesa que não podem nem devem ser consideradas omissões passíveis de interposição desse tipo de recurso, conforme disposição do artigo 275. A questão crucial tratada nos autos, qual seja a contratação de despesa antes da obtenção dos recursos eleitorais, com infringência do artigo 1º, inciso 5, combinado com o artigo 3º e 4º, parágrafo 4º da Resolução 22.715/2008, restou suficiente analisada pelo acordo impugnado. Ademais, o julgador não está obrigado a responder cada um dos argumentos levantados pelas partes. Afinal, a decisão judicial tem por objeto resolver sobre matéria posta sob apreciação, o que não se confunde com peça acadêmica ou doutrinária. Tampouco se destina a responder tais argumentos à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Faço aqui a juntada de vários embargos já julgados nesse mesmo sentido,
E de outro viés, segundo ensinamentos extraídos da doutrina e firme jurisprudência pátria, os embargos de declaração não podem servir como simples pedido de reconsideração de decisão desfavorável ao embargante. Possíveis efeitos infringentes, portanto, não podem ser deduzidos como objeto recursal principal, mas apenas como consequência de evidente obscuridade, omissão ou contradição apontada no acórdão, o que não é o caso desses autos. Com essas considerações, eu conheço o recurso em consonância com o parecer ministerial e nego-lhe provimento, mantendo irreparável a decisão objurgada. É como voto, senhor presidente. Então, por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Judiciais encerrados, tem 3 administrativos. O primeiro é o 15º, processo 14272, pedido de remoção para acompanhamento de cônjuge do servidor Erivelto Bastos Novaes com lotação provisória em cartório eleitoral do município de Rondonópolis. Meus pares, o Erivelto Bastos Novaes é técnico judiciário, está lotado aqui no tribunal, na Secretaria de Tecnologia de Informações. Pede sua remoção para uma das zonas de Rondonópolis com fundamento na legislação pertinente. Ressalta que é casado com a servidora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Vivian Jesus de Oliveira, atualmente lotado na subseção judiciária de Rondonópolis. Eu estou definindo até porque é do tribunal, não é de zona para zona eleitoral, é do tribunal para lá, então na verdade vai crescer e vai melhorar lá. E há essa possibilidade, nós já julgamos vários aqui definindo, por inúmeras razões, questão familiar, uma dignidade da família, etc. Eu estou definindo a remoção dela para lá. Não há prejuízo também, né? É da sede para a zona eleitoral, vai melhorar a zona eleitoral, pelo menos com os trabalhos dele. Todos de acordo? De acordo. O 16º é o 1806, pedido de prorrogação de Márcia Zanoli Batistella para a 32ª Zona Eleitoral de Sinop. Eu estou definindo concede por mais um ano, com efeitos a partir de 16 de maio de 2012. Reúne os requisitos legais. O 17º, o 41.607/2010, pedido de prorrogação dos trabalhos de Suilei Lina da Silva para a 21ª Zona Eleitoral Lucas do Rio Verde. Esse daqui é o meu voto, conclusão dele é no sentido de deferir a segunda, que ainda é admitida, né? Se aceita a segunda por mais um ano, para a 20ª Zona Eleitoral e Lucas a partir de 26 de 2012, véspera da eleição. Todos de acordo? Maravilha. Mais alguma coisa? Agradeço a presença de todos os servidores, todos os pares. Sessão encerrada. Agora vamos para a nossa tarefa ordinária lá no tribunal. Artigo, né, que nós estamos esquecendo. O tribunal entende que deva encaminhar para o Ministério Público Eleitoral para providências. Senhor presidente, eu noticio para Vossa Excelência e para todos os membros daqui que a AMAN, através do Departamento de Defesa das Prerrogativas da Magistratura, recebeu do seu presidente, Dr. Agamenon, e esse artigo foi encaminhado para essa comissão, esse departamento, e o departamento está sugerindo em parecer que fosse colhida inclusive a manifestação de nós, membros da magistratura, a respeito de autorização para que a AMAN, através desse departamento, tome as medidas necessárias. E eu, em razão disso, acredito que, sendo aprovado aqui, como foi aprovado a autorização para providências, que se remeta a cópia dessa ata ou de um ofício de Vossa Excelência para lá, para as providências que ele sugere. Beleza, pares, de acordo? Vamos de acordo? Então, assim, feita a acolhida a sua propositura. Encerrada, então, a sessão.